Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. O Ciro Gomes soltou a sua newsletter semanal e fez uma análise da denúncia contra Bolsonaro feito pela PGR nesta semana. Tinha muita gente curiosa para saber qual é a opinião de Ciro Gomes a respeito dessa denúncia. Lembrando que o Ciro ele tem muitas aí áreas de atuação. Uma delas é a do direito, onde ele não apenas é advogado, mas também já atuou aí como professor de direito. Então é uma opinião de um político, mas que também conhece bastante, né, nessa parte do direito. E olha, né, já fez aí algumas previsões muito acertadas também nessa parte. Vamos trazer tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, é só se gostar. Manda o joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte. Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, Ciro Gomes começou a sua newsletter da semana com um editorial sobre o assunto que é o que está chamando a atenção e provocando muitas discussões, que é a denúncia feita pela PGR contra Bolsonaro, no caso ali do tentado golpe de Estado, vamos dizer assim. Disse Ciro Gomes: pode ser que desta vez a lamentável tradição brasileira de premiar com a impunidade as aventuras golpistas atentatórias ao Estado de Direito Democrático encontre um fim diferente de todas as outras. Isto mesmo. A meio da terceira década do século XXI, eis o Brasil às voltas com mais um caso desta âncora pesada que nos amarra ao constrangedor status de República de Bananas. Eu digo pode ser porque a quantidade de obstáculos que vejo para que esta ridícula e trágica tradição golpista seja encerrada com a punição severa e justa da malta que urdiu a última trama sob a liderança patética de Jair Bolsonaro, mas com cérebros muito mais malignos e qualificados quanto os generais Heleno, Nunes e Braga Neto, passando pelo comandante da Marinha do Brasil, Almir Garnier. É muito grande e bem tortuosa. Li com olhar técnico a denúncia do Procurador-Geral da República. Não diria que é impecável, mas é bastante consistente. Aqui é importante o Ciro dizer, quando ele fala que leu com olhar técnico, porque tem que separar as coisas. O Ciro sempre foi um crítico muito duro do Bolsonaro, muito antes do Bolsonaro virar presidente. Lá em 2018, o Ciro já chamava o Bolsonaro de fascista, já entrava com adjetivos pesados. Ele entrou com um pedido, inclusive a primeira ação que tornou o Bolsonaro inelegível foi movida pelo PDT de Ciro Gomes. Tem a assinatura do Ciro no pedido lá. Então o Ciro pediu impeachment do Bolsonaro muitas vezes, diferente do Lula, por exemplo, que não fez um movimento pessoal pelo impeachment do Bolsonaro. O Ciro foi em protestos pedindo impeachment do Bolsonaro. Fazendo aqui um paralelo, o Lula, por exemplo, não foi. E aí você vê que o Ciro lutou. Mesmo assim, ele é acusado por muitos de ser linha auxiliar do bolsonarismo. E qual que é o motivo? Porque ele, Ciro, fazia também críticas muito pesadas ao PT e ao Lula. O Ciro já foi ministro, mas eles romperam já há algum tempo. E o Lula também é adversário de Ciro Gomes. Então, no campo da política, você tem essa possibilidade na democracia de criticar os adversários. E o Lula era adversário do Ciro. Então, o Ciro criticava o Lula, criticava o Bolsonaro. E você pode até achar que a crítica poderia ser melhor pesada em relação aos dois. Eu acho, inclusive, opinião minha, que os excessos de adjetivação que o Ciro tem por hábito, às vezes prejudicam o próprio Ciro. Ele se empolga, não estou nem falando aqui em relação só ao Lula não, mas de um modo geral, isso acaba criando ali a imagem do Ciro destemperado, não sei o quê, que a mídia adora passar também. E em alguns casos, a forma como o Ciro trata os seus adversários acaba dando brecha para esse tipo de pensamento e de pecha, digamos assim, que foi colada nele. Mas voltando à questão, o Ciro sempre foi um crítico muito duro no campo da política do Bolsonaro, muito. O Ciro acusou o Bolsonaro e falou, olha, rachadinha, negócio de roubo de dinheiro de gasolina, de uma forma muito mais veemente lá em 2018 e veio repetindo em 2022. Digo mais veemente do que muitos que depois, nossa, a ficha caiu da rachadinha. O Ciro avisou disso há muito tempo. Mas aí,
É importante o Ciro, peraí, eu sou, agora quem vai escrever aqui é o político ou é o lado técnico, o advogado, o professor de direito? Então o Ciro diz aqui que, com um olhar técnico, ele considera a denúncia bastante consistente. Isso é importante. Diz então o Ciro, aceita a denúncia, após 15 dias dados pelo relator, ministro Moraes, entraremos na fase do contraditório e da instrução, onde defesa e acusação tentarão sustentar evidências de suas teses. A maior responsabilidade, naturalmente, é da acusação, que terá que produzir provas o mais robustas e incontestáveis possível. Trata-se de superar a presunção da inocência e garantir a ampla defesa, virtudes indispensáveis de um procedimento penal respeitável, seja quem for o réu. Isso aqui é algo que a gente tem batido na tecla desde sempre aqui no canal. Opinião minha agora, não duvido que o Bolsonaro tenha cometido inúmeros crimes. Agora, uma coisa é a opinião minha, a opinião sua, a opinião do Ciro, do Lula, de qualquer político e tal. A questão agora é você ter as provas, e elas são várias, saltam aos olhos, muito bem documentadas para não abrir brecha, espaço para daqui a pouco o Bolsonaro alegar que não teve o devido processo legal respeitado e posar de inocente sem ser. Diz aqui o Ciro agora um detalhe importante. O crime de golpe de Estado tem uma natureza muito peculiar. Na maioria dos crimes, não se pune a intenção. A punibilidade começa a partir da tentativa frustrada por fato alheio à vontade do delinquente. No crime de golpe de Estado, a intenção, seguida de atos preparatórios, o planejamento, já são bastante para a consumação do crime, dada a natureza mesma desta figura penal. A mim, não resta a menor dúvida, e a denúncia da PGR anda muito bem em caracterizar as evidências de que um grupo, formação de quadrilha, de autoridade sob liderança de Bolsonaro avançou, e muito, nos preparativos para tomar o poder ilegalmente. A história esclarecerá, mas tudo indica que uma visita de uma figura do alto escalão do governo norte-americano teria sido a ducha de água fria nos planos golpistas. Aqui faço só um parêntese, que é o seguinte, pessoal, no golpe de Estado você pune a tentativa. Ah, mas não teve tentativa. Como o Ciro disse, os atos preparatórios, todo o planejamento, toda essa conversa revelada já se encaixa no que tem que ser punido, porque se eles conseguem ter o êxito no golpe, quem que vai puni-los? Eles próprios? Não tem jeito. Então, você pune a tentativa e os atos preparatórios já se encaixam como tal. Diz o Ciro aqui, não se desmerece nem de longe a resistência dos então comandantes do Exército e da Força Aérea, General Freire Gomes e Brigadeiro Batista Júnior, ao chamamento criminoso de Bolsonaro pelo golpe. Em 61, Brizola obteve o apoio do então Terceiro Exército, o que foi suficiente para desarmar a tentativa de golpe contra a posse de João Goulart. A impunidade e o conchavo deixaram escancaradas as portas de 64. Diz aqui o Ciro, lembrando de um detalhe importante. Aliás, talvez o pior dos golpistas, o general Heleno, era um jovem oficial golpista ao lado do general Silvio Frota, numa tentativa frustrada de golpe contra a política de abertura do presidente Ernesto Geisel. Foi a tibieza covarde dos presidentes da democracia quem garantiu a promoção aos generalatos de quem não honra o juramento de defesa da Constituição. A covardia de Bolsonaro deixou expostos os tresloucados do 8 de janeiro, mas o golpe já tinha fracassado antes, disse Ciro Gomes. O ambiente político do país, totalmente estimulado por Lula e Bolsonaro, vai aquecer. O lulopetismo começou seu carnaval nas redes sociais. O bolsonarismo vai alegar perseguição política. O Supremo Tribunal Federal, ainda que deva se circunscrever à letra da lei, não pode desconsiderar este ambiente psicossocial. Sucedem daí algumas ponderações, e são 4. Segundo Ciro Gomes aqui na primeira diz o seguinte: a agilidade máxima foi o passo de carga do manco, além das arbitrariedades do juiz politiqueiro Sérgio Moro, que permitiu a total impunidade de Lula quando até as pedras do caminho sabem de sua responsabilidade total e direta com a grossa corrupção na chamada Lava Jato. Os golpistas de 2022 devem ser julgados celeremente, ou seja, rapidamente. 2. Ampla publicidade, especialmente às provas colecionadas. 3. Seria de todo prudente que o colegiado pleno do Supremo Tribunal Federal fosse o fórum julgador e não uma turma apenas.
reforça a institucionalidade e elimina um sem número de recursos legítimos ou meramente procrastinatórios. Pessoal, é o seguinte, por enquanto, tudo indica que quem vai julgar o Bolsonaro é a primeira turma do STF, composta de 5 ministros ali do Supremo. O que o Ciro diz aqui é que seria prudente você colocar para todo o plenário, ou seja, os 11 ministros, julgar, para evitar ladainha, encheção de saco e também recursos. Daqui a primeira turma que julgou, então recorre, aí o Bolsonaro ganha tempo, daqui a pouco vai lá então para o plenário fazer o julgamento. Então, seria de bom tom que o Moraes já colocasse isso aqui para ser votado pelo plenário e não apenas na primeira turma, que você já ganha tempo, você já evita, né, um pedido de recurso, né, que seria legítimo, é um direito da defesa pedir, mas que só tem a intenção de ganhar tempo porque a punição seria, acho que, a mesma. E por último, diz o Ciro, não há suspeição legal que impeça o ministro Moraes de ser o relator deste tormentoso feito, mas o excesso de exposição de sua excelência recomendaria, por ética, que outro colega seu fosse o relator. E eu concordo com o Ciro, já falei disso aqui outras vezes. Legalmente, nada impede o Moraes de ser o relator disso. Mas como ele é uma parte ali, inclusive ele aparece como sendo uma das vítimas da possível prisão e assassinato, então seria de bom tom, e eu espero que o Moraes tenha capacidade de chamar um outro colega ou de passar, sei lá, por sorteio, para fazer a relatoria disso. Sim, William, mas é que se o relator for o aliado do Bolsonaro, você terá os outros 10 ministros para votar. Então ninguém é obrigado a votar e acompanhar o relator. Mas eu acho que tirar o Moraes, ele próprio, se tirar dessa condição, abrindo espaço para que um outro ministro seja relator e colocar o plenário para votar, eu acho que o próprio processo, a denúncia, ganharia muito e evitaria muita choradeira e muita encheção de saco de bolsonarista no futuro, quando o Bolsonaro for condenado e ter que ir parar na cadeia. Esse é o destino que eu acho que vai acontecer, porque eu acho que ele cometeu o crime. Agora, espera-se, e é o que o Ciro traz aqui, que tudo seja feito da forma correta para evitar lá na frente a alegação de qualquer ilegalidade durante esse processo aí. Bom, gente, então é isso. Antes de terminar o vídeo, eu quero divulgar aqui o canal Cineminha, que divulgou um vídeo novo. Pois é, acabou de lançar. Quando eu parar para gravar esse vídeo, tem lá um vídeo, um bate-papo muito bacana do meu filho com seu amigo Davi Guerra sobre o filme A Substância, que debate os padrões estéticos em Hollywood. O link vai estar no comentário fixado, bora lá. E claro, comenta aqui o que você achou desse editorial do Ciro Gomes. Concorda com tudo, discorda de tudo, concorda com a parte, discorda de outra? A sua opinião é muito importante. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Valeu, gente, até mais!